Vamos, então, dar início aos nossos estudos de hoje. Romanos, capítulo 15, versículos 14 em diante, né? E que Deus nos abençoe nesses estudos. Eu convido o Fábio a ler capítulo 15, versículos 14 a 16. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Legal. Ele começa do 14 para frente, já é o encerramento dessa carta aos Romanos. Ele já começa a fazer as despedidas, né? E ele faz um esclarecimento aos Romanos de que ele escreveu essa carta, de certo modo, bastante densa, né? Tratando de vários assuntos importantes do Evangelho, né? E como nós já dissemos, se nós tivéssemos apenas o livro de Romanos, nós teríamos a mensagem do Evangelho completa, né? Mas ele disse o seguinte: eu não escrevi essa carta porque eu desconfio que vocês não têm o conhecimento completo, ou que vocês não têm capacidade de usar essas informações do Evangelho para admoestar uns aos outros, né? Ele fala assim: na verdade, eu escrevi tudo isso foi para relembrar, né? Para trazer a memória de vocês e refrescar a nossa memória, né? Seria essa expressão, para que vocês tenham em mente todo o plano da salvação, né? O livro de Romanos é bastante importante para a evangelização. Eu recomendo que agora nós estamos praticamente chegando ao fim, né? Eu recomendo que leiam, releiam esse livro, as partes. Existe uma expressão assim, ruminar, né? Fique mastigando, né? Quanto mais você mastiga os ensinamentos desse livro, mais precioso você vai descobrindo, né? Quanto que Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalhou na vida de Paulo ao escrever, né? Essa carta aos Romanos. E ele fala lá no final do versículo 14, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O que Paulo sempre incentiva é que instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, ou seja, em todos os assuntos, né? Se aqueles que têm algum conhecimento, né, colaborem com seus irmãos, de modo que todos sejam beneficiados. Mas ele fala assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É o que ele começa, né? E aí tudo que a gente fizer, seja em palavra ou em ação, seja em nome do Senhor Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Então, se nós podemos admoestar os irmãos, seja isso para glorificar o nome de Jesus, tá certo? Lá no versículo, voltando lá para Romanos 15, né? Ele lá no versículo 16 é bastante interessante, porque no único versículo ele traz a Trindade mencionada.
Percebam lá que ele fala assim, para que eu seja ministro de Cristo Jesus. Se quiser grifar, Cristo Jesus. Entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, Deus Pai. De modo que a oferta deles seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Né? Então, nesse único versículo, ele traz as três pessoas da Trindade, que estão, né, claramente envolvidas no plano da salvação, porque os três estão envolvidos no plano da salvação, desde a eternidade. Né? E uma outra coisa que chama a atenção, que nesse versículo 16, ele trata, a forma dele escrever é cerimonial do sacrifício. Né? Ele trata como se estivesse falando de um modo ainda lá do Velho Testamento. Né? A palavra original ali da palavra ministro, né, para que eu seja ministro de Cristo, né, é liturgo, né, liturgiar, que significa servir, serviço de culto. Né? E aí ele fala assim, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Cristo, de modo que a oferta deles seja aceitável. Essa expressão oferta, né, remete aos sacrifícios do Antigo Testamento. O que é interessante é que Paulo, de alguma forma, vamos dizer assim, né, ele sacrificou a vida dele para pregar aos gentios. Então, ele dispôs a vida dele para pregar aos gentios. E é interessante que ele oferece os gentios como uma dádiva ao Senhor, né? Como uma oferta. E aí ele fala assim, de modo que a oferta dele seja aceitável. Por quê? Porque para os judeus, os gentios eram imundos. Mas como a gente viu também lá em Atos, né? A história do lençol que desce com um monte de animais imundos, o que Deus santificou não seja considerado mais imundo. Né? Então, Paulo oferece como fruto do trabalho dele, como fruto da vida dele, cada um dos gentios que foram alcançados, né? De forma que seja uma oferta aceitável a Deus, porque talvez para muitos dos judeus eles ainda eram vistos como imundos, né? E é um exemplo muito interessante para a nossa vida, né? Quantos cada um de nós já levou para Cristo? Quantos frutos a gente pode apresentar para o Senhor? Né? Como a história dos talentos, né? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. O que você fez com o talento que eu te dei? Né? Esse talento aí é entendido como o dom da salvação, do conhecimento, né? da fé. E aí, assim, quantos... Né? Fica essa pergunta para a gente. Quantos cada um de nós já ofereceu a Deus como oferta daquilo, um fruto da nossa vida, né? E é essa a razão que se destina à igreja. Nós não fomos chamados para ficar no banco, né? Nós somos chamados para pregar o evangelho. Né? Somos alcançados e precisamos alcançar os demais. Então fica esse desafio, tá bem? Vamos lá então, versículo 17 a 21, JP. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança, até a Al-Ilí, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo,
por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Legal. Ele começa aqui no versículo 17, que ele vai contar as bênçãos só da parte dele, né? A partir daqueles que ele evangelizou e que evangelizaram outros, né? Cada um conte a sua bênção. Ele está contando somente a parte dele. E ele fala assim, lá no versículo 18, uma coisa muito interessante. Ele fala, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Ou seja, a própria vida dele era exemplo, confirmando aquilo que ele falava, né? Não só apenas de palavra, mas de vida, né? E esse é um desafio também para a nossa vida. Talvez a gente não precise abrir a boca para pregar o evangelho se a nossa própria vida já fala de Cristo, né? Se o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de tratar as pessoas, o nosso modo de se expressar, né? Seja algo que remeta a Cristo, né? Que seja um espelho de Cristo, que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós a Cristo. Essa é o nosso objetivo, né? Quando Cristo nos santificou, né? E a palavra Cristo significa cristão, né? Pequenos cristos, para que cada vez mais a gente se pareça mais com Jesus, né? E que as pessoas olhem para nós e percebam que nós temos algo diferente. E esse algo diferente não é de nós, mas é Cristo em nós, né? E aí ele Renato, fala lá... Oi. é importante também isso que você está falando, porque muitas vezes a gente se isola no nosso ambiente cristão e a gente se esquece de fato, levar essa mensagem do evangelho a todas as pessoas. E é uma coisa que realmente a grande maioria tem falhado nisso. E a gente precisa dar não só o testemunho nosso próprio de vida, mas como também perder qualquer tipo de vergonha de divulgar o evangelho, seja quem for. A gente precisa achar o jeito, né? Cada um Sim. tem um jeito particular, né, de falar de Cristo, né? Uns falando, outros escrevendo, outros O importante é falar sobre ele. O importante é falar. Isso. Ache o seu modo, o seu jeito, né? Mas fale. E aí, no versículo 19, ele fala assim, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. O que nós vemos na Bíblia é que esses sinais e prodígios acompanhavam os apóstolos. E eles estavam presentes, esses sinais e prodígios, exatamente para confirmar o chamado dos apóstolos, né? Hoje, nós não temos mais as evidências de sinais e prodígios. Eventualmente, podem acontecer, né? Mas não são dons evidentes no nosso tempo, mas eram para os apóstolos, porque era uma forma de autenticar o apostolado, tá bem? Aí ele fala no próprio versículo 19, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico. Eu vou colocar um mapa na tela para a gente ter uma noção o que ele está falando aí, tá bem? Só um minutinho. Essa parte do Ilírico, ele abrange desde da Grécia e ali na Macedônia. Toda a parte noroeste ali da Grécia e Macedônia corresponde à parte do Ilírico, né? É uma região que até os comentaristas eles não sabem explicar, porque assim, imagina o mapa da Itália, aí tem a bota, né? Olhando para o lado do leste, tem o Mar Adriático,
entre a Itália e o continente, né? Todo aquele litoral do lado oeste do continente corresponde ao Ilírico. E os comentaristas, eles não sabem dizer se realmente Paulo conseguiu chegar em todo o Ilírico. O que provavelmente aconteceu é que ele chegou pelo menos no início do Ilírico, que é uma parte além da Grécia e além da Macedônia. Para cima da Macedônia, essa área aqui que não está colorida, ela faz parte do amarelo do fundo. Tá vendo? Para cima do número 2 aqui, ó. Entre o número 2 e o número 1. Essa região aqui é o Ilírico. Ela corresponde à Dalmácia. Também recebe esse nome, Dalmácia. Obrigado, Fábio. Por nada. Mas qual era a estratégia de Paulo? Paulo, e é importante para a gente também, como estratégia de evangelismo, ele criava centros missionários. Ele só pregava em cidades. Nessas cidades, ele formava núcleos de discípulos, e a partir desse núcleo de discípulos, eles é que espalhavam o evangelho naquela região. Então, ele ia de cidade em cidade, desde lá de Jerusalém e circunvizinhanças, até passar da Grécia, passar da Macedônia, de cidade em cidade, né, nas grandes cidades, formando núcleos de evangelismo. E essa fórmula, vamos dizer assim, ela deu muito certo, porque principalmente Paulo pregava o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado, e ele tinha esse jeito, né, de, formando discípulos, multiplicar a transmissão do evangelho. A fórmula de Cristo, né? Cristo também usou dessa estratégia, né? E... Treinou 12, aí dos 12 para 70, e dos 70 para mais de 500, e assim foi. Deus é soberano. Aline, amém. Por favor, versículo 22 a 24. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas, agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Legal. Paulo está falando o seguinte, não é que ele não tinha mais o que fazer, né? Aqui ele fala assim, não tendo mais campo de atividade. Ele já havia formado os núcleos missionários em todas essas regiões e já tinha visitado até pela terceira vez esses grupos, né? Visitou até pela terceira vez. Mas o que tem de interessante aqui, que ele fala no versículo 24, que o projeto dele, a intenção dele era chegar na Espanha. Eu tenho um mapa aqui, mas eu agora já estou com medo de tentar. O problema é assim, eu queria mostrar onde está a Espanha. A Espanha era considerado o fim do mundo antigo, né? Se a gente olhar lá no mapa, Espanha ela já está no limite oeste, né? Tem Espanha e Portugal, mas Paulo queria chegar lá na Espanha, que era considerado os confins da terra, conforme foi falado lá em Atos, né? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Por isso que Paulo, no coração dele, ele queria chegar até lá, né? Mas quem é que está no controle? O Espírito Santo, né? Vamos lá, então, a ler versículo 25 a 27. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores,
Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Legal. Então, nesse momento em que Paulo está terminando a carta, nós vamos descobrir onde ele estava realmente, né, quando escreveu a carta aos Romanos, mas ele já estava de viagem organizada para Jerusalém, né? E isso é tratado em 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo, né? Então, é essa oferta que foi organizada lá pelas igrejas da Acaia e Macedônia para levar aos judeus lá em Jerusalém. E nós vimos que quando Paulo chegou lá em Jerusalém, a oferta deles foi tratada como esmola, né? Nem todos receberam aquela dádiva da mão dos gentios como sendo uma bênção de Deus, né? Alguns acham até que gentios, vindo dos gentios, nada era puro, né? Ele fala assim, olha, é um dever nosso sustentar aqueles que nos edificam na fé. Por isso que também nós temos salário de pastor, nós temos salários de missionários, a igreja deve sustentar esses missionários, porque isso é bíblico, né? É a própria igreja que deve sustentar os missionários, o pastor, aqueles que têm a sua vida dedicada integralmente ao ministério. É bíblico, tá bem? Versículos 28 e 29, Bárbara, por favor. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberão esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bom, duas coisas interessantes. Ele fala primeiro, lá no versículo 28, tendo, pois, concluído isto, né, indo lá para Jerusalém, entregue a oferta, havendo consignado esse fruto, ou seja, consignar por escrito, garantido. Então, ele fala assim, quando eu entregar a oferta lá em Jerusalém, isso for registrado, que eles receberam a oferta, isso é fruto consignado. E aí ele fala assim, no versículo 29, bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude de Cristo. Paulo tinha essa certeza, toda vez que Cristo encaminhava Paulo para algum lugar, Cristo abençoava com toda a plenitude de bênçãos. E apesar de todas as perseguições que Paulo sofreu no seu próprio corpo, né, como a gente vê nas Escrituras, mas ele tinha essa consciência. Quando Cristo me encaminha, ele paga a conta, né? E isso é um aprendizado para a gente. Agora Fábio, versículos 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro que Paulo usa uma expressão bastante particular de Paulo, né? O Deus da paz. Paulo usa essa expressão em outras cartas, ele usa lá em Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mas nesse caso em particular, fica bastante interessante, porque olha só no versículo 30,
ele usa a palavra luteis juntamente comigo. No 31, ele fala assim, para que eu me veja livre dos rebeldes. E, por outro lado, seja aceito, né? Seja bem aceito pelos santos, que são os judeus. Tá? E lá no versículo 32, ele fala que eu chegue à presença de vocês com alegria e não com tristeza. Né? Então, é uma luta. Tudo que ele está falando aqui traz desgaste, estresse. Né? Então, a partir do versículo 30, é somente o Deus da paz que pode reverter tudo isso. Tá bem? Agora, já para o capítulo 16, já finalizando, né? Nós vamos já para o fechamento da carta aos Romanos. E aí eu convido o JP para ler os versículos 1 e 2 do capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Legal. Bom, aqui teria mais um mapa para eu mostrar onde é que fica Cencreia. A Cencreia é uma cidade abaixo de Corinto e é porto, né? É uma cidade portuária. Agora, o que chama a atenção aqui no versículo 16 é que essa irmã Febe, no original, usa a palavra diáconon. Diácono. Né? Então, e alguns traduzem, e inclusive tem tradução bíblica, dizendo que ela é diaconisa da igreja de Cencreia. Eu não quero criar polêmica aqui se pode, se não pode ter diaconisa ou não. Né? O fato é que, no original, a palavra que está escrito ali é diaconon, que é um substantivo masculino, diácono. Alguns traduziram como diaconisa. Né? Então, assim, a palavra diácono significa servo. Então, servos somos todos nós. Não são só os homens que são servos, as mulheres também são servas. Né? Então, é por isso que, como a palavra é servo, e ele está falando de Febe, que é uma mulher, né? Alguns traduziram como diaconisa. Né? Mas a palavra original é diaconon, que é masculino diácono. Né? Tá bom, ó, o Fábio colocou aqui na tela Cencreia, tá vendo ali mais ou menos no centro? Isso, legal. Né? Foi exatamente aí em Cencreia que Paulo terminou de escrever a carta aos Romanos. Ele esteve nessa região de Corinto por 3 meses, né? Provavelmente durante uma época de inverno, e ele confiou a Febe a responsabilidade de levar a carta até Roma, para a igreja de Roma. E no versículo 2, obrigado, viu, Fábio? Para que recebais no Senhor como convém aos santos, né? E ajudeis em tudo o que de vós ela vier a precisar, né? Porque tem sido protetoras de muitos, inclusive de mim. Então, esse chamado de Paulo é bastante interessante, porque a gente tem que ter esse carinho, né? Eu vejo o JP como um irmão meu, né? Que mora lá em Brasília, mas se ele estiver aqui em Araraquara, quando ele voltar, ele é da casa. Façam por ele, né? Tudo o que ele precisar. É assim que a gente tem que tratar nossos irmãos. Tem outros irmãos, né? O Leonardo, lá de Botucatu, quando vem para cá, ele é um irmão nosso. Ele é da nossa casa. E o que ele precisar, a gente deve fazer, e não só eles, né? Qualquer outro irmão que venha congregar em Araraquara, na Central, são recebidos como irmãos. E eu dou um testemunho, quando eu e a Leir estamos visitando lá no Nordeste, quando a gente chega numa igreja presbiteriana, parece que a gente é da casa. Né? É um negócio muito gostoso, eles nos tratam assim como se já nos conhecesse há muito tempo. Né? E isso é muito interessante. Em qualquer lugar que vocês estiverem, se vocês tiverem uma igreja presbiteriana, se ela estiver em conformidade com a palavra, ela vai receber vocês de braços abertos.
né? E é isso que a gente pede a Deus, que cada um de nós façamos a nossa parte como igreja. Cada um de nós sejamos essa pessoa que recebe bem, que trata bem, que integra, né? Que reúne como corpo de Cristo, né? Esse é o conselho dado aqui no versículo 2 do capítulo 16. Agora, eu vou pedir, Aline, versículos 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epéteno, primícias da Ásia para Cristo. Legal. Tem esse casal, Priscila e Áquila, muito especial na vida de Paulo. Eles também eram fazedores de tendas, eles se encontraram lá em Éfeso, Paulo passou a morar com eles, né? Foram auxiliares no Evangelho. Priscila e Áquila também colaboraram com Apolo, né? Explicando mais detalhadamente tudo aquilo que o Senhor Jesus havia pregado e recomendado ao Evangelho, né? E também morou com ele lá em Corinto, e posteriormente Priscila e Áquila foram para Roma. E aí ele fala que todos os lugares, olha que interessante, todos, tanto em Éfeso como em Corinto, como em Roma, Priscila e Áquila abrigavam uma igreja na casa deles. O que se tem nos comentaristas é que apenas a partir do ano 250 da era cristã começou-se a construir edifícios ou prédios específicos para reunião religiosa, né, como igreja. Então, até em meados do segundo século e meio, as igrejas se reuniam nas casas. E aqui no capítulo 16, do 3 até o 16, ele vai falar 26 nomes de pessoas. E ele vai citar 5 casas que eram igrejas, né? 5 lugares de casas que eram, na verdade, igrejas, que era onde as pessoas se reuniam, né? Então, é muito interessante, antes da gente ver todos esses versículos, como era importante, e Paulo, né, nutria essa comunhão com os irmãos que lutavam a favor do Evangelho. Ele lembra por nome e vai citando nome por nome. Aliás, jovens, se um dia vocês quiserem dar nome para os seus filhos, leiam o capítulo 16 de Romanos. Tem umas joias. Então, vamos lá. Paulo, ele trata essas pessoas que compartilharam do Evangelho, que lutaram com ele, alguns foram presos com ele, né? Então, ele cultiva, essa é a expressão melhor, ele cultiva o amor dessas pessoas, né? E amor é cultivado. Nós temos que regar, nós temos que cuidar, nós temos que tratar, né? Amor é cultivado, isso a gente precisa ter, né? É um dos aprendizados aqui. E aí, agora vamos lá a ler versículos 6 e 7. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Antes de mim. Bom, ele cita no versículo 6 Maria. Maria era um nome comum, não se tem muita informação qual das Marias, né? Mas ela trabalhou bastante. E ele fala de Andrônico e Júnias. Os comentaristas, parte dos comentaristas acreditam que Andrônio e Júnias sejam um casal, o Andrônico e a Júnias. Mas alguns atestam que Júnias pode ser um nome masculino. E no grego não dá clareza se está se falando de 2 homens ou se está falando de um casal, porque ele sempre trata assim, ambos, né?
os quais, né? E os quais fica indefinido. Você não sabe se é os quais marido e mulher ou se é os quais dois homens, né? Não dá para a gente ter essa precisão, principalmente porque ele fala que foram presos com ele. Sinceramente, não existe comentários se homens e mulheres eram presos juntos, né? Assim, indistintamente, né? Mas o que ele fala é que foram companheiros de prisão dele. E se Júnia era nome de homem ou de mulher, não importa. O fato é que eles eram notáveis entre os apóstolos. Eles eram conhecidos entre os apóstolos e já trabalhavam antes de Paulo, antes de Cristo, antes deles se converterem. Eram parentes? Diz que eles eram meus parentes e companheiros de prisão, né? Versículo 8 e 9, Bárbara. Saúdem Amplieto, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Bom, aí começa a seleção de nomes aí para... Vai pondo aí, vai guardando aí. Amplieto, né? Meu dileto amigo no Senhor. Aí ele fala saudai Urbano e Estaques, né? Tanto o nome Urbano como o nome Estaques eram nomes de escravos. O Urbano era propriamente escravos romanos e Estaques era nome de escravos gregos. Tá bem? Versículo 10 a 12, Fábio. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Legal. Então, aí, ele começa a falar aqui, por exemplo, no versículo 10, o Apeles, aprovado em Cristo, significa que provavelmente ele passou por grande tribulação. E aí ele fala ele sauda a casa de Aristóbulo, que também é provavelmente um núcleo de igreja. Saudai o meu parente Herodião. Provavelmente, os comentaristas dizem que Herodião era da corte de Herodes. E aí, como eles pertenciam à corte de Herodes, eles puxavam o nome para si de Herodião, né? E ele chama até de parente. Saudai-os da casa de Narciso, né, que estão no Senhor. E aí ele fala Trifena e Trifosa, que significa gentil e delicada. E a Pérside, também uma outra mulher que é destacada por Paulo. Então, uma coisa que é bastante interessante, Paulo é um dos que destaca fortemente o trabalho das mulheres, né? Alguns falam que Paulo era machista, Paulo não deixava a mulher falar na igreja, Paulo perseguia as mulheres. Não tem indícios, né? A gente pode ver aqui no final da carta de Paulo quantas mulheres Paulo cita, né, e menciona, e ele assim, ele recomenda essas mulheres, né, referenda inclusive o trabalho delas, o quanto essas mulheres foram valorosas no trabalho do Evangelho. Agora, no versículo 13 a 16, fala aí. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Legal. No versículo 13, ele cita um nome chamado Rufo. Rufo, se a gente olhar lá em Marcos 15, 21, diz assim: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, né?
pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A maioria dos comentaristas concordam que Cirineu, que carregou a cruz de Cristo quando voltava do campo, ele ficou tão impactado com Cristo que converteu ele e a família toda, né? E eles passaram a ser um dos pilares dos missionários e evangelistas, né? E aí eles acreditam que esse Rufo, né, que é citado lá no versículo 13 do capítulo 16, seja realmente filho do Simão, que carregou a cruz de Cristo, né? Então, ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe. Aí, essa senhora, que é a mãe de Rufo, esposa de Simão, ela não aparece com detalhes nas cartas e epístolas, mas Paulo tinha um carinho por ela como se fosse uma outra mãe, né? É interessante essa expressão, né? Que tem sido mãe para mim, que também tem sido mãe para mim. Então, Paulo reconhece e agradece as mulheres que trataram dele como se fosse um filho, né? E ele deixou registrado. Aí tem uns nomes bastante, né, estranhos para a gente. Exóticos. Pode ser exótico, né? Flegonte, Patrobras, né? O Hermas e Hermes já existem assim, são mais familiarizados. Mas Renato, mas esse Rufus que você falou também era um nome comum, né? Não dá para afirmar que seja a mesma pessoa, né? Esse é o ponto. Os comentaristas concordam que possivelmente seja, mas não existe confirmação. Não existe nada definido sobre isso. Segundo Marcos, né? Marcos 15, 21, ele cita o nome Rufo como sendo filho de Simão, né? Simão Cirineu. E como ele se converteu, provavelmente seja ele, mas pode não ser. Não existe nenhuma comprovação disso, né? Aí tem lá filólogo, Júlia, seu nome comum para nós, Nereu, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, né? Aí ele fala no versículo 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A palavra ósculo significa beijo, né? Ou em outras traduções, beijo da paz. Entre os árabes é muito comum eles se beijarem como um ato de fraternidade, né? Entre os judeus, acho que também se beijam. Não sei. Depende. Os homens, né? Se dois judeus, quando se encontram, talvez se beijem. Mas esse ósculo santo, ou o beijo da paz, é um beijo no rosto e é mútuo. Tanto um dá o beijo no outro, como o outro dá o beijo no um, né? E o que ele recomenda? Que seja um beijo respeitoso. Hoje os judeus eles beijam a mão, viu, Renato? Não se beija igual os árabes, não. O judeu se beija a mão do rabino, alguma pessoa que eles respeitam, é a mão, sempre a mão direita, nunca a mão esquerda. Então, mas o rabino oferece a mão para ele beijar? Oferece a mão para ele beijar. Tá, bom, é cultural, né? Bom, agora eu vou pedir para Bárbara ler os versículos 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Legal. Até é bom aí nessa tradução que aqui na nossa palavra engana o coração dos incautos. Incautos significa ingênuos ou sem cautela, né? Incautos, sem cautela, né? Ingênuo. O interessante é que a gente precisa enxergar esses versículos 17 e 18, daqueles que causam divisão. Ele está se referindo ao que foi tratado no capítulo 14. Vamos lá, volta uma página aí. Tolerância com os fracos na fé. Aqueles que um come carne, o outro não come, o outro só come vegetal. É esse tipo de divisão que estava acontecendo. O que Paulo está falando assim, olha, esses caras que só ficam aí
para dividir a igreja, que só estão pensando no ventre, né? Veja lá no versículo 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, né? E às vezes até usam de palavras suaves, mas dá tapinha nas costas, mas no fundo tá provocando divisão. Esses aí devem ser tratados e evitados, né? É essa expressão que Paulo coloca, né? Afastai-vos deles, né? Não fique perto, porque se isso está criando contenda, isso, né? Divisão, contendas, discórdias, né? Isso não faz parte do plano de Deus. Deus não é um Deus de divisão, Deus é um Deus de união, tá certo? Vamos lá, então, versículo 19 e 20, Fábio. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simplices para o mal. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Isso. Ó, esse conselho aí, que a gente deve ser sábio para o bem e simples para o mal, né, foi dado lá em Mateus 10, 16. Diz assim, o próprio Senhor falando, né? Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É o próprio Senhor falando isso para os seus apóstolos. E Paulo explica isso daí em outras palavras, lá em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, quando se trata de malícia, seja como criança. A criança não tem malícia. Se fala que Papai Noel existe, ela acredita. Se fala que Coelhinho da Páscoa existe, ela acredita. Porque ela não tem malícia, né? Agora, quanto ao juízo, devemos ser homens amadurecidos, né? Sermos responsáveis e cientes, né, daquilo que nós estamos fazendo, tá certo? Agora, JP, 21 e 22. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. E eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ok, tem algumas curiosidades aí nesses dois versículos. Timóteo é um cooperador dele e ele, assim, é um grande companheiro, é um filho na fé. Paulo tem inclusive escreveu particularmente para Timóteo 2 cartas, né? Agora, o que estranho é que aqui ele fala de Lúcio, Jason e Sosípatro, são os meus parentes, né? Alguns comentaristas afirmam que esse Lúcio, na verdade, era Lucas, porque não haveria uma explicação muito lógica para Paulo não citar Lucas, né? Lucas é uma pessoa tão importante, cooperativa e participativa dentro do evangelho e do trabalho, né? Seria o nome dele em latim, né? E no grego. A palavra grego de Lúcio e Lucas, no Mesma grego, raiz. é muito parecido. É só a terminação da palavra que muda. Mas é uma dúvida. Se sim ou se não, né? Só Deus sabe. E aí ele fala, no versículo 22, que o Tércio é que escreveu a epístola, né? Aí alguns falam, mas quem escreveu a carta? É carta de Paulo ou é carta de Tércio, né? O Tércio fala assim, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Na verdade, o Tércio é chamado de amanuense. Amanuense é um escrevente, é um copista. E era muito comum naquela época o uso de amanuenses, né? Aqueles que ou dominavam melhor a língua, ou eles tinham uma letra, vamos dizer assim, mais pedagógica, né, que pudesse escrever de forma que não deixasse dúvidas para outras pessoas. E, ao que tudo indica, Paulo talvez tivesse uma deficiência visual, né,
E Paulo usa muitos amanuenses. São pessoas que ele ia falando e a pessoa ia Ele é muito registrando. fechado. Que se você voltar lá em Romanos 1:1, veja lá, só para não ficar dúvida aí na cabeça de ninguém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas, com respeito a seu filho, segundo a carne, né? Foi ele, quer ver? A todos os amados, os quais estáis em Roma, lá no versículo 7, chamados para ser de santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, é Paulo que escreveu a carta aos Romanos, não tem dúvida nenhuma. Mas o Tércio foi aquele que redigiu, escreveu a carta. Ô, Renato, Oi. com relação à alimentação que você estava falando aqui no verso 18 e 19, a contenda aí ela ia durar 3 séculos pelo menos, né? Essa questão da alimentação judaica. Uma pessoa pode usar esses versículos para falar que está havendo divisão por conta disso, ou esse texto é exclusivamente baseado para questões alimentícias na época dessa carta? Olha, divisões e contendas não é atemporal, né? Ah, tá. O corpo de Cristo, não convém ao corpo de Cristo divisões e contendas. Cristo Sim. nunca incentivou isso. Agora, qual é o motivo, né? A Igreja Católica a palavra católica chama-se universal, Sim. né? E a partir dessa igreja que é chamada de universal, que era a Igreja Apostólica, né, houve divisão. Tanto é que depois lá Lutero... É por isso que eu estou te perguntando, porque quando Lutero ele recebe a bula de excomunhão, ele usa, o Papa Leão X, ele usa esse versículo aqui, com base dizendo que Lutero estaria fazendo contenda e separando a Igreja Católica, que eles acreditam que é única. As divisões foram justificadas ao longo dos séculos por motivos que se trata de salvação, se trata de doutrina, né, que não estava mais fundamentada na Bíblia. O que a gente precisa entender é que quando Lutero ele proclamou lá as 95 teses, ele não pensava em divisão. Ele queria, na verdade, trazer a igreja para o rumo certo de novo. O problema é que a vaidade e um monte de outras coisas da igreja romana acabaram por excluí-lo. Ele e todos os que pensavam como ele, né? Mas Deus está no controle. E resumindo, a igreja, no momento, ela estava anulando a cruz de Cristo e a ressurreição. Exatamente. Então, esse ponto era a chave. Tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Sim. Algumas coisas são inegociáveis. Essas coisas inegociáveis, salvação, Cristo é o único Salvador, somente por Cristo, o Espírito Santo que trabalha em nós, ele aplica a salvação. Essas doutrinas são fundamentais. A gente não tem como... E por mais que sejam inegociáveis, né, passando 500 e poucos anos da Reforma, ainda a Igreja Católica vê Lutero como sendo um criador de contenda e divisões, né? Então você já imagina, né? Convém para eles essa explicação. Sim. Eles não têm como justificar indulgências, eles não têm como justificar culto a mortos, eles não têm um monte de coisa, eles não têm como justificar, né? Exatamente. Então, convém, né, deixar o Lutero como culpado de tudo isso aí, tá certo? Verdade. Então, assim, Deus está no controle, né, da igreja. Vamos lá, então, 23 e 24, JP. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, tá? Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Algumas considerações aí. Gaio era possivelmente a casa onde Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele estava hospedado na casa de Gaio. 2 Timóteo 4:20, ele, na verdade, está tratando do Erasto, que fala que o Erasto ficou em Corinto.
quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Esse Erasto é um que causa um pouco de confusões aqui entre os comentaristas. Por quê? Ele diz que Erasto era o tesoureiro da cidade. E alguns colocam a seguinte afirmação: será que um cristão seria o tesoureiro de uma cidade gentílica, né? E ele era tesoureiro de Corinto. Então, alguns comentaristas acham que Erasto possivelmente não era a mesma pessoa. Esse Erasto, que era o tesoureiro da cidade, não era o mesmo Erasto que é citado lá em 2 Timóteo 4:20. E essa palavra Erasto, o nome Erasto, ele aparece numa placa de pavimentação da cidade de Corinto. Foi encontrado no primeiro século uma rua pavimentada e nessa pavimentação estava gravado o nome Erasto, né? Talvez seja o tesoureiro aqui da cidade, mas tudo isso não tem uma comprovação, né? São todas deduções. O versículo 24 não aparece nos originais. Na maioria dos originais ele não aparece. Por isso que ele aparece entre... Ia te falar isso aí. Né? Lá no grego, por exemplo, ele não existe, né? Mas ele veio possivelmente acrescido pelos copistas que colocaram essa bênção aí no final do texto, né? Depois das saudações. Agora, nós vamos lá para o 25 até o 27. Aline. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A palavra doxologia vem do grego doxia, significa glória. Doxia significa glória. E logia significa palavra que vem do logos, né? Então, é uma palavra de glorificação. Doxologia é sempre alguma coisa que glorifica alguém, né? No caso, glorifica o Senhor Jesus. Então, é uma palavra que Paulo acrescenta, e aqui também existem comentaristas que falam que essa doxologia é muito longa, que nem sempre é o estilo de Paulo, né? Mas ela é completamente compatível com Paulo, e ela é compatível com a qualidade do livro de Romanos, né? É uma doxologia, uma exaltação, glorificação ao Senhor Jesus, né? E a Deus, né? Por tudo isso. Então, ele fala assim, ora, aquele que é poderoso. Então, 3 coisas que a gente tem que observar aqui nessa doxologia, que Paulo grifa. Deus é poderoso para confirmar tudo o que ele fez, escreveu através do Evangelho. Segundo, no versículo 26, ele dá a conhecer através das Escrituras. O Evangelho, na palavra, tem poder de salvação. E no versículo 27, a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque a ele cabe a sabedoria de fazer acontecer as coisas no tempo certo, no meio certo, para que sejam alcançadas as pessoas que estão no plano da salvação, né? Eleitos em Cristo Jesus. Então, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim a gente termina o livro de Romanos, né? Eu confesso que eu vou sentir saudades desse livro, né? Espero que vocês voltem, retornem ao livro de Romanos, né? É um livro muito rico. Cada vez que a gente passa pelo livro de Romanos, tem mais coisas que às vezes a gente não conseguiu perceber, né, numa primeira, segunda leitura, né? Então, eu estimulo vocês a relerem,
estudarem novamente Romanos. Muito obrigado por terem, né, acompanhado, terem seguido esse livro tão rico, e que Deus nos abençoe. Se tiver algum comentário, alguma colocação, fiquem à vontade para fazer.